O dia em que Jesus morreu, um dia para se lembrar. Certos dias fazem uma grande diferença nas vidas de muitas pessoas, mesmo quando parecem ser apenas mais um dia comum na história para outros. O dia em que Jesus morreu foi um desses dias. Foi um dia triste para seus verdadeiros seguidores, mas poucos sabiam eles que eventualmente se tornaria um dia para celebrar a liberdade e alegria que somente o Salvador pode dar. Tantas coisas levaram àquele dia inesquecível, quando os romanos penduraram Jesus na cruz simplesmente por causa das acusações odiosas do povo. Os discípulos passaram de pensar sobre a traição de Judas para a aceitação dolorosa da realidade de que seu amado mestre iria ser morto. Claro, Jesus havia constantemente falado sobre este exato momento enquanto tudo estava bem, e também em momentos em que discutiam temas concernentes ao reino de Deus. Mas a gravidade de suas palavras não penetrou até que ele foi de fato pregado à cruz entre dois ladrões. Então os judeus lhe responderam: "Que sinal você pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer tudo isso?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este templo e em 3 dias o levantarei." Eles replicaram: "Foram necessários 46 anos para construir este templo e você vai levantá-lo em 3 dias." Mas o templo sobre o qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito. Então eles acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus havia falado. João 2, versos 18 ao 22. Ele até falou de forma direta e sem parábolas em João 16, quando o momento de sua morte já estava próximo. Jesus continuou dizendo: "Em pouco tempo vocês não me verão mais, e então, depois de um pouco, vocês me verão." Nesse momento, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: "O que ele quer dizer com 'em pouco tempo vocês não me verão, e então, depois de um pouco, vocês me verão, e porque eu vou para o Pai?" Eles continuavam perguntando: "O que ele quer dizer com 'um pouco'? Não entendemos o que ele está dizendo." Jesus viu que eles queriam perguntar-lhe sobre isso. Então ele disse a eles: "Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer com 'em pouco tempo vocês não me verão, e então, depois de um pouco, vocês me verão.' Verdadeiramente, eu digo a vocês, vocês vão chorar e lamentar enquanto o mundo se alegra. Vocês vão se entristecer, mas sua tristeza se transformará em alegria. Uma mulher dando à luz tem dor, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter trazido uma criança ao mundo. Assim são vocês. Um julgamento injusto. O dia da morte de Jesus começou com sua aparição perante as autoridades. Em algum momento, o governador estava curioso sobre esse homem confiante, que o povo queria ver morto por razões frívolas, e ele até tentou trocá-lo por alguém que realmente merecia ser punido. Enquanto isso, Jesus estava diante do governador, e o governador lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" "Você o disse," Jesus respondeu. Quando ele foi acusado pelo sumo sacerdote e pelos anciãos, ele não deu resposta. Então Pilatos perguntou a ele: "Você não ouve o testemunho que eles estão trazendo contra você?" Mas Jesus não fez nenhuma resposta, nem mesmo a uma única acusação, para grande espanto do governador. Agora era costume do governador, na festa, libertar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquele tempo, eles tinham um prisioneiro bem conhecido, cujo nome era Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou a eles: "Qual vocês querem que eu liberte para vocês? Barrabás ou Jesus, que é chamado o Messias?" Pois ele sabia que, por inveja, eles haviam entregado Jesus a ele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: "Não tenha nada a ver com aquele homem justo, pois hoje sofri muito em um sonho por causa dele." Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e a executar Jesus. "Qual dos dois vocês querem que eu liberte para vocês?" perguntou o governador. "Barrabás," eles responderam. "O que devo fazer então com Jesus, que é chamado o Messias?"
Pilatos perguntou. Eles todos responderam: crucifique-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifique-o! Quando Pilatos viu que não estava conseguindo nada, mas que, ao contrário, um tumulto estava começando, ele pegou água e lavou as mãos diante da multidão. Eu sou inocente do sangue deste homem, disse ele. Isso é responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu. O sangue dele está sobre nós e sobre nossos filhos. Ninguém sabia melhor que Pilatos que o julgamento que ele pronunciou sobre Jesus foi muito injusto, mas tudo parecia apontar para sua morte. O que Pilatos não sabia era que a morte de Jesus foi preordenada por Deus, porque se ele não morresse, não haveria sangue sem pecado para expiar o mundo. Um dia de dor. O dia da morte de Cristo foi também um de dor, invisível e sem precedentes. No entanto, muitos séculos antes desse dia, Isaías havia falado sobre quão terrivelmente o corpo do Messias seria quebrado como preço pela nossa retidão e integralidade. Cada golpe que recaiu sobre suas costas espancadas e os espinhos em sua cabeça, mesmo antes de ele passar pela cruz, é um símbolo da nossa quebra, pois prova como só podemos ser inteiros no Messias. Então ele libertou Barrabás para eles, mas teve Jesus flagelado e entregue para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram a companhia inteira de soldados ao redor dele. Eles o despiram e colocaram uma túnica escarlate nele, e então trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Eles colocaram um cajado em sua mão direita, então se ajoelharam diante dele e o zombaram. Salve, rei dos judeus, disseram. Eles cuspiram nele, pegaram o cajado e o golpearam na cabeça repetidamente. Depois de o terem zombado, tiraram a túnica e colocaram suas próprias roupas nele. Então o levaram para crucificar. Mateus 27, versos 26 ao 31. Um caminho de vergonha e uma cruz de insultos. Ninguém merece ridicularização pública, vergonha e reprovação. Desde o momento em que Jesus foi trazido para fora do lugar de dor humilhante, ele foi empurrado para a rua para carregar uma cruz em vergonha como um ladrão. Quando eles estavam saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Quando o crucificaram, dividiram suas vestes, lançando sortes. Acima de sua cabeça, colocaram a acusação escrita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Aqueles que passavam por lá insultavam-no, balançando suas cabeças e dizendo: Você que vai destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se você é o Filho de Deus. Da mesma forma, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele. Ele salvou outros, disseram, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Que desça agora da cruz e nós creremos nele. Ele confia em Deus, que Deus o resgate agora, se o quer, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Da mesma forma, os rebeldes que foram crucificados com ele também lançavam insultos sobre ele. O grande rei, que foi celebrado com gritos de hosana, apenas alguns dias atrás, foi publicamente humilhado e aceitou tudo por nossa causa, sem levantar sua voz em defesa ou usar seu poder para silenciar seus acusadores. É assim que o amor do Salvador é poderoso, pois ele tomou nossa vergonha e nos deu sua honra de bom grado. Certamente o Filho de Deus. Às vezes não sabemos que estamos vivendo um dia memorável, até olharmos para trás, em retrospecto. Do meio-dia às 3 da tarde, escuridão veio sobre toda a terra. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a numa haste e a ofereceu para Jesus beber.
O resto disse: Deixe-o, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E quando Jesus clamou novamente em alta voz, entregou seu espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados para a vida. Eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus e foram para a cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Quando o centurião e aqueles com ele que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Certamente ele era o Filho de Deus. A Bíblia menciona aqueles que ficaram perto da cruz, apesar da escuridão misteriosa. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida, e na medida em que Elias era acreditado ter alguma relação com o Messias, era natural para alguns dos que estavam por perto entenderem as palavras, significando que nosso Senhor estava de fato chamando por Elias. Havia dois véus no templo, um localizado antes do lugar santo e o outro antes do Santo dos Santos. O lugar santo pode ser comparado à nave da igreja, onde os sacerdotes regularmente realizavam suas funções. Enquanto o Santo dos Santos pode ser comparado ao coro do chancel, que é considerado a parte mais santa do templo, este sempre foi mantido fechado, nem ninguém poderia entrar nele, exceto o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez ao ano. O véu, que foi rasgado na morte do nosso Senhor, era aquele que estava colocado antes do Santo dos Santos. Era a responsabilidade do sacerdote oficiante na noite do dia de preparação, na hora da oração da noite, que corresponderia ao momento da morte de nosso Senhor, entrar no lugar santo onde ele, claro, estaria entre os dois cortinados, ou véus, o véu externo e o véu interno. Ele então seria responsável por recuar o véu externo, expondo o espaço sagrado ao povo no pátio externo. Então ali, para seu espanto, eles testemunhariam o véu interno sendo rasgado de cima a baixo. Segundo Joséfos, esses véus ou cortinas eram de enorme volume, pesados e lindamente bordados com ouro e púrpura. Esse rasgar do véu significava, em primeiro lugar, que a primeira dispensação com seus ritos e cerimônias agora era revelada por Cristo, e que a partir de então o muro de separação intermediário estava derrubado, de modo que agora não apenas os judeus, mas também os gentios poderiam se aproximar pelo sangue de Cristo. Em segundo lugar, também implicava que o caminho para o céu estava aberto pela morte de nosso Senhor. Quando tu venceste a agudeza da morte, abriste o reino dos céus para todos os crentes. O véu implicava que o céu estava fechado para todos até Cristo. Pela sua morte, rasgou este véu ao meio e abriu o caminho. O centurião deve ter estado perto da cruz, e havia algo no comportamento inteiro do sofredor moribundo que era tão diferente de tudo o que ele já tinha visto antes, que isso provocou o grito espontâneo. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele o observou durante essas horas exaustivas, viu a mansidão e a dignidade do sofredor. Ele ouviu aquelas palavras tão profundamente impressas na fé e reverência dos cristãos que caíram dele de tempos em tempos enquanto ele estava ali pendurado. E então, por fim, ele ouviu o grito penetrante, tão surpreendente, tão inesperado, que escapou dele logo antes de entregar o Espírito. E ele não poderia chegar a outra conclusão senão esta, que ele era de fato o Filho de Deus. Jesus influenciou aqueles próximos a ele. O ladrão na cruz teve uma reação única para com ele, e agora o soldado que o supervisionava tinha que observar que ele é o Filho de Deus. Jesus manteve sua identidade oculta no início de seu ministério. Agora estava claro para todos verem. Como comandante, um centurião estava no controle dos soldados que lidaram com Jesus. Será que ele participou da zombaria e espancamento de Jesus enquanto eles o coroavam com espinhos? Talvez, ou talvez ele fosse muito respeitável para tais atos. Talvez tenha sido ele quem deu a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus.
Uma vez chegados ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram cravados através dos pulsos de Jesus e ele foi erguido na cruz. Este era apenas mais um dia normal para ele realmente. Sua função era supervisionar a execução de criminosos via crucificação. Mas em algum momento, Jesus deixou de parecer para ele um criminoso comum. Talvez tenha sido a maneira como Jesus interagiu com os poderes do mundo. Ele nunca implorou por sua vida. Talvez tenham sido as palavras de amor de Jesus da cruz que o comoveram. Sepultado com honra. Apesar de toda a dor, lágrimas e vergonha daquele dia da morte, Jesus ainda foi sepultado em um túmulo muito honroso por um de seus seguidores. Quando a noite se aproximava, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Indo a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José pegou o corpo, envolveu-o em um pano de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia sido esculpido na rocha. Ele rolou uma grande pedra na frente da entrada do túmulo e foi embora. Mateus 27, versos 57 ao 60. Este túmulo era necessário devido à precisão necessária no maior milagre de todos os tempos que estava prestes a acontecer no terceiro dia. Ressuscitado de um túmulo seguro. A razão pela qual a morte entristece a maioria de nós é porque é tão final. Mas Jesus nos mostrou que haverá vida após a morte para aqueles que confiam nele. No dia seguinte, o dia após o dia da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos. Senhor, disseram eles, lembramos que enquanto ele ainda estava vivo, aquele enganador disse, após 3 dias ressurgirei. Então, dê a ordem para que o túmulo seja assegurado até o terceiro dia. Caso contrário, seus discípulos podem vir e roubar o corpo e dizer ao povo que ele ressuscitou dos mortos. A última enganação será pior que a primeira. Levem uma guarda, respondeu Pilatos. Ide, tornai o túmulo tão seguro quanto souberdes. Assim eles foram e tornaram o túmulo seguro, colocando um selo sobre a pedra e postando a guarda. Mateus 27, versos 62 ao 66. Agora, mesmo que essas pessoas tenham mentido e conspirado para encerrar a maior história de todas as eras, Jesus ainda ressurgiu e a redenção veio para todos nós. Após o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Houve um terremoto violento, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, indo até o túmulo, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e suas roupas eram brancas como neve. Os guardas ficaram tão assustados com ele que tremeram e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Depois vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Agora já lhes disse. Então as mulheres se afastaram rapidamente do túmulo, com medo, mas cheias de alegria, e correram para contar aos seus discípulos. De repente, Jesus as encontrou. Saudações, disse ele. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas, não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que vão para a Galileia. Lá eles me verão. Mateus 28, versos do 1 ao 10. É confortante saber que um dia que foi responsável por grande tristeza pode ser transformado em um dia de imensa alegria. Hoje ele nos deixa com uma missão inesquecível que mudou tantas vidas de geração em geração. Em Mateus 28, versos 18 ao 20, Jesus veio até eles e disse, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei. E certamente estou com vocês sempre, até o fim dos tempos.
Você precisa perceber que Jesus morreu por você, não o rejeite. Uma vez que você o conhece, uma vez que você ouviu o Evangelho e o rejeitou, você nunca pode ser o mesmo. Disse que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele se afastou entristecido, emocionalmente perturbado, porque quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isso é algo muito sério. Será uma hora de decisão para muitos de vocês que o receberão hoje. Obrigado, Pai, pelo amor do seu Filho, Jesus Cristo. Mesmo que o dia da sua morte tenha sido repleto de tanta tristeza e dor, estou feliz que ele tomou o meu lugar. Obrigado por providenciar um sacrifício santo para a minha expiação e lavar minha iniquidade. Em nome de Jesus, por favor, me dê a força interior para continuar honrando este dia memorável, convertendo muitos à sua verdade. Obrigado por dar a sua vida por mim, Senhor Jesus, mesmo sem eu merecer, mesmo sabendo que eu iria pecar, mesmo sabendo que eu seria um fraco, o Senhor deu a sua vida por mim. Obrigado. Obrigado por todo o sacrifício. Não mereço tanto amor, não merecemos tanto amor, não somos dignos. Hoje, quero lhe fazer um convite. Esse sacrifício que Jesus fez por nós foi somente para uma razão, para nos encontrarmos novamente com Ele no paraíso. E ali não haverá nem dor, nem pranto, nem sofrimento, somente o amor do Pai com os filhos. Se você deseja estar com o Pai, quando tudo isso acabar, quando essa vida chegar ao fim, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.